Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o HSML11. Vamos ver como é que tá o relatório, mais um mês acompanhando a evolução dos fundos de shopping center. E vamos trocar uma ideia, vamos ver como é que tá o fundo. A gente vê vários fundos de shopping aí se movimentando nesses últimos dias, né? MOL, XPML e Visca anunciando a compra lá do Campinas Shopping em conjunto. O HSML já se movimentou, né, bastante, comprou dois shoppings aí durante a pandemia. A cota tá ali próxima ao VP e eu tô bem curioso para ver se essa cota tá chegando no VP, se ele vai conseguir fazer novas emissões, comprar, participar dessa festa aí de compras de shoppings. Então, vamos acompanhar, vamos aguardar. A última aquisição foi esse shopping aqui, tô deixando na tela para vocês verem, que é o Uberaba. A gente consegue ver aqui uma foto de cima aqui do ativo, né? Shopping bem interessante. Tá aqui os dados HSML11, taxas e tudo, já tá na hora, né, de reduzir essa taxinha, explodir essa taxa de performance daqui. Cara, tijolo taxa de performance para mim é bizarro, né? Já comentei isso outras vezes. Alguns dados gerais, a cota aí rodeando 94, 95, patrimonial em 98, então assim, tá próximo, tá bem próximo. Esse fundo ele vem aumentando o patamar de distribuição, recorrentemente aumentando os patamares de distribuição, e com isso, quem sabe, né, ele consegue passar o VP. Passando o VP já fica bem interessante. Não seria uma má ideia uma emissão futura nesse fundo, né, pessoal? Eu vejo que ele está com uma alavancagem no patamar de 30, se não 36%, falha a memória, e uma emissão aí de algo próximo de 200, 300, 500 milhões de reais até, jogaria essa alavancagem em um patamar bem baixo e colocaria ordem na casa. A gente sabe, né, falando um pouco disso, que quando ele comprou o Uberaba, e fez a compra 100% alavancada, ele deu um passo, né, um passinho além no que tange a alavancagem. A gente sabe que a alavancagem, pelo menos minha visão, minha opinião pessoal, até 30% eu nem me esquenta a cabeça, e aí ele foi lá, levou a 36, ele já deu aquela, opa, vamos ficar ligado, né, aquela luzinha amarela acendeu, no que tange a isso, porém, foram as duas compras que ele fez, o Paralela e o Uberaba foram dois bons ativos, então isso me deixou um pouco mais tranquilo, né? Mas de toda forma, seria um movimento bem interessante se o fundo conseguisse fazer uma emissão e diluísse essa alavancagem um patamar mais abaixo do que a gente está vendo hoje. Enfim, cara, tem que ter paciência, tem que aguardar. O fundo, minha visão, com essas alavancagens não fez nada de errado, movimento acertado de comprar os shoppings, claro, só que ele levou, né? Tudo tem um ônus e bônus da coisa. Foram dois novos shoppings para o portfólio, porém ele levou a alavancagem do fundo para um patamar um pouquinho acima do que eu julgo confortável. Mas isso aí a gente vai acompanhando, vai observando. Do jeito que o mercado tá muito bom para ele emitir. E galera, não sei se vocês já perceberam, né? Mas eu fico pedindo emissão em fundo alavancado. E por quê? Porque fundo alavancado tem que emitir, cara. Ele já vai ser obrigado a emitir de qualquer maneira para pagar aí a dívida no momento futuro. Então, se ele conseguir emitir para diluir essa dívida e tudo, já é um movimento bem interessante. Então, eu vejo com bons olhos esse tipo de movimento em fundos alavancados. Por exemplo, TRXF. TRXF eu já vi aí algumas pessoas reclamando, pô, mas o fundo fez emissão outro dia, já tá fazendo outra agora e tal. Cara, deixa fazer. Deixa fazer. Fundo alavancado tem que fazer, faça várias. Aumente o ativo do fundo, dilua a alavancagem, que isso aí só ajuda a gente. Um ponto. Eu sei que muitos de vocês não gostam de emissão recorrente, eu não gosto de emissão recorrente, porém, no fundo alavancado, eu entendo. Então, para mim, não tem nenhum problema quando eu vejo um fundo alavancado, fez uma emissão, aí vai e faz outra. Por quê? Tem até um ponto sobre isso que eu acho legal de vocês colocarem na cabeça. O fundo alavancado, ele tem que aproveitar as janelas de tempo que ele tem. TRXF, usando ele de exemplo. O TRXF é um bom exemplo para esse caso. O fundo ficou abaixo do VP durante muito tempo. Agora ele subiu, né? Passou o VP e tudo. Mas o
tempo agora que ele está acima do VP, ele tem que aproveitar para fazer um caixa legal, para comprar novos ativos, diluir a alavancagem, porque aí ele aproveita o momento que está favorável, cresce o fundo, reduz o patamar da alavancagem e com isso ele reduz o risco para o cotista. Então faz muito sentido, faz total sentido em fundos alavancados, muito alavancados. Quando eu falo muito alavancados é com um patamar acima de 30% de alavancagem, já é um fundo muito alavancado. Então faz total sentido para um fundo com esse nível de alavancagem aproveitar bem as janelas, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, TRXF. Estou usando ele de exemplo, galera, mas serve para cá também, mas o TRXF, como ele é mais, ele está tipo 50% alavancado, lá o buraco é um pouco mais embaixo. Mas aqui, esse fundo, falando um pouco dele, e também serve para o TRXF, enfim, mesmo comentário para os dois. Imagina o que vai acontecer ano que vem, dependendo do que rolar nas eleições. E se o mercado for para baixo, se o mercado ficar mal-humorado, como é que um fundo alavancado que tem uma necessidade de caixa vai fazer? Então, aproveita os momentos. Esse fundo ainda não está no momento de aproveitar, mas eu acredito que assim que tiver acima do VP, eles vão aproveitar essa gestão que lá atrás deixou claro para o cotista que não iria fazer emissão abaixo do VP e tudo. Eles partiram para as alavancagens, que eu acho que foi uma decisão extremamente acertada, né? A emissão abaixo do VP só destrói valor e eles estão fazendo um movimento bem interessante, né? Eles começam falando aqui no relatório da alta que a cota teve, né? Essa cota fica dando mole lá a menos de R$ 80, ó. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, se ferrou. Liquidez melhorando, número de cotistas também melhorando. Falando um pouco de performance operacional, olha só, em vendas e NOI estão em patamares 12% a mais e 3% a mais em relação a 2019. Muito bom. E os ativos que eles adquiriram, que foi o Paralela e o Uberaba, olha só, hein? NOI acumulado de 31% a mais no Paralela e 23% a mais no Uberaba, considerado 2019. Então foram assim, compras bem acertadas, né, na minha visão. Aumentaram aí o nível de proventos distribuído pelo fundo, foi para 68 centavinhos, legal, né? Um novo patamar, maior patamar de distribuição do fundo aí da história. E tem uma obra rolando lá no Pátio Maceió, 55% completa. Infelizmente, pessoal, essa obra não vai ficar pronta para o Natal. Por mais que ela está à frente da previsão, porém, tudo indica que não vai ficar pronta para o Natal. E antes mesmo dela começar, já não iria ficar pronta, então assim, acaba que se eles conseguirem adiantar, ia ser ótimo, mas pelo visto não vão. Vão aumentar aí a BL do ativo em 2.000 metros quadrados, a gente vai conversar dela um pouquinho mais para frente. O fundo teve um resultado de 75 centavos, pagou 68, botou 7 no bolso aí, legal. No segundo semestre aqui de 22, a gente pode ver, teve resultado de 2,12, pagou R$ 2, botou 12 centavinhos no bolso aí. Legal, né? E o acumulado aí de todos os semestres passados e tudo, né, tá no patamar de 69 centavos. E ele vai utilizando esses valores aí conforme necessidade. Tá aqui o guidance, até o final do ano, entre 69 e 68 centavinhos, muito bom mesmo, né? Imagina quem comprou abaixo de 80, tá dando pulos de alegria. Liquidez boa, já comentei sobre isso. Aqui um pouco da questão, aqui a securitização, que é o passivo do fundo, patamar de fato é um patamar alto, né, se você pensar, 870 milhões de reais praticamente, para um ativo, né, de 2,3. Então, tem aí uma alavancagem considerável, né? 33% aí do ativo. Galera, até falar sobre a alavancagem. Muita gente calcula em relação ao PL. Tá errado, viu? Tá errado. Não é sobre o PL. Você não pega esse número e divide por esse. Isso é um cálculo errado. Você tem que pegar o ativo do fundo, e dividir pelas obrigações que o fundo tem. Aí você vai ter o índice de alavancagem. Muita gente, eu já vi gente falando assim, que às vezes acontece, a alavancagem está tão grande que ela fica maior que o PL. Eu já vi muitas pessoas falando assim, se der merda no fundo e tiver que vender e der problema, se vender, vai vender tudo e vai sobrar, não vai sobrar nada para os cotistas e tal. Que é uma baita de uma inverdade. Até porque, é o seguinte, a gente tem 2,3 bi em imóveis. Se der uma merda, vamos colocar que deu uma merda e tal, crise no país, ferrou, enfim, vai ter que vender imóvel. O fundo tem 2,3 bi de imóveis para ser vendidos e tem uma dívida de 870 milhões de reais. O saldo da dívida é isso aqui, ó. Então, o patrimônio líquido do fundo, o VP do fundo é calculado em base disso aqui. Então não existe essa coisa de, meu Deus do céu, a alavancagem tá maior que o PL, não sei o quê.
Não tem isso, galera. Não tem isso. Alavancagem em relação ao ativo do fundo. Então, entendam isso, coloquem isso na cabeça, porque vejo pessoas repetindo essa coisa em grupos, e aí você já pega a alavancagem, que já é um assunto que o pessoal já não gosta muito, né? Querendo ou não, nem todo mundo tem esse apetite por fundos alavancados, e ainda fica pessoas em grupos falando em português, falando merda a respeito de alavancagem. Então, cara, vamos falar de alavancagem? É um risco os fundos? Sim. É um risco que pode explodir o fundo? Não. Claro, se tiver que 70% de alavancagem igual um certo fundo aí tem, o negócio fica meio esquisito, mas é um risco que sim, que não, é catastrófico? Não é. Feito de maneira bem feita, não vai ser catastrófico. Agora, a alavancagem tem seus problemas quando junta vacância, hum, quando junta um cenário ruim, enfim. O que acontece, por exemplo, no XTPR. XTPR é um caso de alavancagem que está dando problema. Então a gente vê isso lá, mas a gente não pode generalizar os riscos, né? Então é legal falar um pouco sobre isso, mostrar para vocês que não tem essa coisa de, ah, meu Deus do céu, a preferência é dos credores, e aí o fundo não vai ficar com nada, o cotista vai se ferrar. Não, não vai se ferrar. No pior dos casos, se der a merda federal, vende os ativos, 2,3 bi, paga-se a dívida e sobra 1,5 bi, que é o patrimonial do fundo, né? Você pega aqui 1,5 bi, divide pela quantidade de cotas que o fundo tem, vai dar patrimonial que é 98. Enfim, é isso. Não tem. E assim, esse cenário de ter que vender tudo e tal, esse cenário é extremamente remoto, extremamente difícil. Não teve até hoje caso de problema nesse nível. Então, por favor, parem de ficar repetindo esse tipo de coisa sobre a alavancagem, porque já é um assunto que causa aí desconforto no pessoal. E se a gente não vir aqui e botar a bola no chão e botar a ordem na casa, vira essa zona, e um monte de gente falando coisa que não sabe o que está acontecendo. Então, ponto. Vamos lá. Eu falo que o fundo tem que emitir e tudo mais para a questão do pagamento de passivo, né? Se o fundo não emitir, você sabe o que acontece com o fundo? Nada. A renda cai. Mas o fundo não perde o imóvel, a renda vai cair. Quando você faz uma securitização, já é considerado fluxo de aluguéis. O fluxo de aluguéis banca tanto juros quanto amortização. Mas dentro da estrutura do fundo imobiliário, ele precisa emitir para pagar as amortizações, porque senão ele não distribui. Enfim. Vamos lá, vamos continuar. Aqui as obrigações que o fundo tem. Seria legal também essa questão que eu falo do fundo emitir para conseguir reduzir dívidas, porque ele não precisa fazer uma emissão grande. Claro, vai depender do que está nessas dívidas aqui, dependendo dos instrumentos que tem, mas muitas dessas dívidas aqui, ó, que são, você consegue ver, por exemplo, são 3 CRIs do Uberaba e do Paralela são 3, 4, 5 CRIs do Paralela. E por que o fundo faz isso? Vocês têm alguma ideia do porquê que o fundo faz esse monte de CRI, em vez de fazer um CRI do Paralela, um CRI do Uberaba? Por quê? Porque esses CRIs eles têm características diferentes no que tange remuneração de taxas e também no momento que o fundo pode ir lá e quitar esse CRI. Tem CRIs nesse meio que o fundo vai poder quitar sem pagar nenhum tipo de multa e vão ter CRIs que vão pedir multa. Então tem essa pegada aí que a gente consegue ver nesse fundo. Então, o que eu posso falar? Eu não sei quais que tem cada característica, né? Até porque teria que olhar no termo de cada um. Não tem nem necessidade de olhar isso agora, mas, tipo assim, um exemplo teórico. Vamos supor que esse aqui de 44 milhões tenha e esse de 54 milhões aqui tenha, um dos dois do paralelo. Então vamos pegar um do paralelo e um do Uberaba, enfim. Esse aqui de 50 milhões do Uberaba e esse de 56 aqui do paralelo. Vamos supor que os dois tenham esse mecanismo de não pagar nenhum tipo de multa. O fundo consegue fazer uma emissão de 110 milhões de reais, 120 milhões de reais, e já, liquidar esses caras sem pagar nenhum tipo de multa. Então, enfim, é por isso que faz dessa forma. Você divide um monte de CRI, porque uns vão ter multas, outros não vão ter, outros vão ter multa, tipo assim, até o terceiro ano vai ter multa, até o quarto ano vai ter multa, enfim. Vai de cada um deles aí. Seguindo, um pouco dos indicadores. Vênus e NOI a gente já conversou, né? Tá indo super legal. Inadimplência em patamares similar ao do pré-pandemia, e inadimplência bem baixinha também, né? Aqui a gente consegue ver os dados de vendas, pega sempre o verde clarinho, que é 22 contra 19, e a gente consegue ver aqui, desde o início do ano, né? Esse fundo plenamente recuperado, e aí, claro, a recuperação foi acontecendo, 1%, 4, 10, 18, 19, 14, 11, 13, e a gente vai acompanhando até o final do ano. Tô bem curioso para ver Natal, viu, pessoal? Natal é
uma época que tem, como tem um volume muito grande de vendas e tal, é bom pra gente sentir esse termômetro. NOI, idem, né? 10, 5, 21, 14, 11, 16, 12, 14. Enfim, galera, é aquela coisa, a recuperação, ela não vai ser linear. Não espere que vai ser 10, 11, 12, 13 e indo embora. Não, ela vai ter essas variações para baixo e tal. Então, assim, faz parte. O importante é que está indo, está se recuperando. Muitos de vocês agora estão falando, ah, mas tem que botar inflação real nisso aí, não sei o quê. Sim, tem que colocar. Mas me fala, pegue aí alguns investimentos. Pode pegar, compara com o Multiplan, BR Malls, Aliança Sonar e tantos outros fundos de shopping. Me fala qual deles está batendo a inflação no período. Se vocês achar um, talvez a Multiplan. Muito talvez. Enfim, cara, tem que sempre olhar isso, viu? Essa questão. Não fiquem muito presos. Ah, mas a inflação foi de 40%, ah, não sei o quê, não tá batendo a inflação, não é ganho real, não sei o quê. Cara, beleza, entendo. Mas olha o resto do mercado. É o fundo ou é o mercado inteiro que não tá batendo a inflação? Né? Então, muita calma nessa hora. Isso é algo que vai ocorrer no médio prazo. Vocês vão ver, daqui a um ano, no ano que vem, ou no próximo, a gente vai estar vendo esses números aqui cada vez melhores e, enfim, tem que ter paciência, como eu falei, né? A ocupação dele está bem na média aí do que a gente tem no Brasil. Aqui um pouco da composição do NOI. Cada um desses aqui é um shopping, então esse aqui é o de Maceió, esse aqui é o Uberaba, enfim, tem as siglas aqui embaixo que se você pegar, você vai achar. Eu já comentei umas 200 mil vezes. Na verdade, esse aqui é o metrô Tucuruvi. Enfim, cara, eu não sei qual que é qual, porque esses caras ficam botando essas porcarias dessas siglas e acham que eu vou decorar esse negócio. Não vou. Já falei isso em vários vídeos. Pra mim aqui é uma baita de uma besteira. Só o gestor sabe essas siglas de cabeça. Enfim, vamos lá. Aqui os shoppings e a grande participação e o grande diferencial desse fundo para os outros é a participação. Ele é majoritário em todos os shoppings que ele compra. Isso aqui é bem legal, é uma característica desse fundo, ele é único nisso. Por isso que ele tem um portfólio de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 shoppings apenas. Por quê? Porque tem esta questão. Muitos de vocês ficam na hora de comparar o shopping e falam, ah, mas o VISC tem 20 shoppings, ó, o HSM tem 7. Porra, não, o VISC é muito melhor. Calma. Você tá comparando dessa maneira? O que adianta eu ter 20 shoppings ou ter 20 pedacinhos? Ou você quer ter o ativo inteiro? Então, tem essa característica. Não é comparável. Por exemplo, você fazer uma comparação de VISC com esse cara, você está fazendo uma comparação errada. Você tem que comparar, por exemplo, o VISC, o fundo mais parecido nessa questão de participação dele é o HGBS, que também tem um monte de pedacinho. Então, na hora que você for comparar os fundos de shopping, que são 5, não é difícil comparar, diga-se de passagem, saiba que você não pode, por exemplo, vou pegar aqui diversificação regional, pro HSML eu vou dar uma nota mais baixa, porque não tem tanto shopping igual o VISC. Usando o VISC de exemplo, viu, pessoal? Mas você tem que entender o seguinte, o HSML ele é majoritário nos shoppings. Então tem essa característica diferente. E isso é um baita diferencial desse fundo. Né? Ele manda, ele apita, ele que apita. Por exemplo, paralela, falando de VISC. Ele tem uma participação, o HSML tem uma participação, o VISC tem outra. Se o HSML quiser fazer qualquer coisa dentro daquele shopping, ele faz. E o pessoal da Vinci vai ficar chutando dedo. Por quê? Porque eles têm menos, não tem... Aqui, ó, os caras têm 51%, eles que apitam no ativo, né? Isso aí é um ponto que nos outros fundos acaba sendo mais um risco para os outros fundos, porque você sendo minoritário, vocês sabem como é que é minoritário, né? Não apita porra nenhuma e na hora de problema é complicado. Mas enfim, vamos seguindo. Aqui um pouco do... Eles têm um tour, você clica aqui, abre um tour 360 pelo shopping, tá bem curtinho o vídeo, mas é legal, dá para você conhecer o ativo de perto. Aqui o Pátio Maceió, a gente consegue ver as vendas 30% superior a 2019 e aluguéis 36% superior a 2019. Esse aqui tá batendo a inflação. Mas aí você tem que ver, é um ativo que tá batendo. Como eu disse, no médio e longo prazo, todos eles vão bater, mas tem que ter paciência. Estamos saindo de uma crise que esses caras ficaram fechados um ano. Não exige demais, não é assim que a banda toca. Granja Viana, vendas 9,5% superior a 2019, aluguéis 5,3% superior a 2019. Osasco, 44% superior a 2019 e aluguéis 41% superior a 2019. Muito bom. O metrô Tucuruvi é o grande problema do fundo aí. Ele ainda está em valores negativos em relação a 2019. Estou curioso para ver
Quem sabe, né? Se até o final do ano ele consegue pelo menos fechar no 0 a 0. Essa é a minha grande esperança para esse shopping aí. Enfim, cara, tem que ter paciência, tem que aguardar. Eu espero que se fechar o ano, né? No 0 a 0 para mim já tá ótimo, já tá assim, de bom tamanho. Que ele tá aí demorando a se recuperar. Ele é o que tá ficando para trás em relação ao resto do portfólio. Via Verde lá no Rio Branco, lá no Acre, vendas 15,9% superior a 2019 e aluguéis 25% superior a 2019. Muito bom. Paralela, a gente tem vídeo no canal, fui lá conhecer, hein, galera. Filmei o shopping inteiro, bem legal. 6,6% superior a 2019 e aluguéis 27,3% superior a 2019. Uberaba, a última aquisição do fundo, 12,1% superior às vendas, né? Em relação a 2019 e aluguéis 14,5% superior a 2019. Muito bom. Por isso, galera, que eu brigo tanto por números, porque o fundo comprou esse shopping. Beleza. E eu quero saber os números, eu quero saber em relação a 2019. Já teve gestor aí de fundo de shopping que falou assim: não, a gente não tem acesso os números do shopping de antes do momento da compra. Então por isso que a gente não traz no relatório. Eu já ouvi isso, né? Enfim, cara, você comprou um ativo sem ter acesso aos números? Você não pode mostrar? Não colou, né? Enfim, por isso que eu gosto tanto desse fundo. Esse fundo, KGBS, são os dois que são aí irretocáveis no que tange a transparência. São bons fundos aí, extremamente transparentes, que mostram os indicadores. Eles não têm frescura, né? Aqui, ó, o Tucuruvi não tá legal? Bota aqui, não tem problema, cara. Não tá aqui, ó. Ah, tá abaixo, tudo bem, paciência, né? Faz parte do jogo. A gente tem 7 fundos, 7 shoppings no portfólio. Se um ou outro ficar para trás, faz parte do jogo. Agora, eu não, o que é feio é o que certos fundos estão fazendo de esconder os números, né? Então, isso é pior do que falar para mim que o ativo não está performando legal, né? Essas engenharias financeiras, né, textuais para enganar o cotista, isso aí é pior, que isso aí pega o cotista que não tem tanto estudo, está começando e tal, e na hora que ele vai comparar os fundos, ele fala, nossa, esse aqui tá 1000 vezes melhor que os outros, e aí ele compra e, ó, senta na graxa, porque ele não se ligou. Por isso que eu tô aqui fazendo meu canal, fazendo vídeo, pra mostrar pra vocês as pegadinhas, né? Vamos falar aqui da expansão do Pátio Maceió. São 2.000 metros quadrados. Deixa eu já pegar aqui pra vocês, só pra vocês terem. Faltou eu falar isso. Galera, vídeo sem roteiro é isso. Às vezes eu esqueço, eu volto. 2.000 metros quadrados, 5% de ABL a mais, viu? Vim aqui buscar a ABL do total do ativo, 41 mil metros quadrados. Até um ponto legal, né? O fundo tem 100% desse shopping. Então, quer fazer reforma? Faz. Não tem que falar nada com ninguém. Vai lá, faz. Ninguém enche o saco, né? Não tem minoritário para ficar. Ou ele não é minoritário para, né, ficar preocupando. Vai lá, faz a obra e segue o baile. Desempenho é 55% acima da expectativa, muito bom. E a expectativa é o término da obra em fim de novembro, inauguração das lojas no início de 2023. Cara, putz, podia dar um gás nesse negócio para conseguir inaugurar essas lojas em dezembro, hein? Imagina a área novinha do shopping, pá, inaugurando em dezembro, já dando dinheiro. Pô, inaugura em janeiro, na janeiro é uma época morta para shopping center. Então, não vai ser aproveitada, né? Vai ser uma área que foi gasto um dinheiro para colocar nela e ela vai dar resultado, poderia dar resultado de forma mais rápida se ficasse pronto no final do ano, né? Imagina. Você pega uma área, já bota ela operacional em dezembro, ela já vai te dar o melhor mês do ano, ela já vai estar funcionando, já vai te dar um retorno, e aí o resto do ano vai continuar. Claro, o retorno é pro longo prazo, eu tô falando assim, retorno imediato, no curto prazo, tem uma diferença muito grande em você inaugurar em dezembro e em janeiro. Você tem um mês que é o ápice de vendas contra um mês que é morto de vendas. Então, putz, vamos ver, quem sabe eles conseguem dar esse gás aí e finalizar essa obra. No mais, fica aí esse vídeo, falamos todos os pontos sobre HSML, fundo de shopping, está indo super bem, super tranquilo, tem aquela questão do metrô Tucuruvi, mas cara, tem que ter paciência, se até o final do ano ele fechar em 100%, vai estar ótimo, beleza? Então fica aí esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, fui!